Eu vi uma pergunta muito engraçada hoje, inclusive, no Instagram de uma nutricionista que eu sigo, que uma pessoa perguntou: se você tivesse 24 horas de vida, só 24 horas, o que que você comeria? Aí ela respondeu assim: olá, meninas e mulheres lindas do meu coração, e meninos também, por que não? Eu sou a Duda Croceta, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a frase "você é o que você come". Será que a gente realmente é o que a gente come? Então, gente, certamente você já ouviu falar essa frase. Essa frase ela é muito usada, já faz um bom tempo, e existe grandes discussões na internet de profissionais. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Tem gente que fala, é o que eu como não me rotula, e etc. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe que eu já falei bastante sobre primary foods. As primary foods, ou comidas primárias, que em português essa frase não faz muito sentido, mas elas nada mais são do que tudo aquilo que nos alimenta e que não entra pela nossa boca. Já dizia Jesus que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Então, primary food seria tudo aquilo que te alimenta, que não necessariamente é uma comida. Se a gente parar pra pensar, a gente se alimenta diariamente com muitas coisas que não tem nada a ver com comida. Muito mais do que a própria comida, né? Relacionamentos, nosso trabalho, vida financeira, carreira, vida social, vida espiritual, atividade física. Existem várias coisas que a gente faz no nosso dia que alimentam o nosso corpo de uma forma diferente do que a comida. Isso eu acredito que nos define. E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Com o que nós temos nos alimentado, o que você tem se alimentado, com o que? Você está rodeado com que tipo de pessoas, né? Relacionamento é uma coisa que afeta muito as nossas vidas. Quem que você tem se relacionado? Quem são seus amigos? Quem é o seu namorado? Enfim, seu marido? Quem que você escolheu para estar por perto? São pessoas que te colocam para baixo? Você está num relacionamento abusivo? Vários fatores transformam a vida de uma pessoa. Podem tanto fazer com que a pessoa seja alguém wow, maravilhosa, ou te colocar pra baixo, né? E não só o relacionamento. Esse sentido de você ser o que você come, quantas coisas nos alimentam em outros sentidos. Questão de atividade física, ou a nossa carreira. Às vezes você tá fazendo um trabalho que não te agrada, um trabalho que não tá te fazendo bem. Lógico que tudo tem fases da vida, existem coisas que são necessárias, mas às vezes você tá cismando com uma coisa que não era pra você estar fazendo, né? Todas essas coisas, elas vão nos alimentando, tanto pro bem quanto pro mal. Falando em bem e mal, a gente entra também na parte espiritual, né? Com que a gente tem se alimentado espiritualmente. Eu acredito, isso é uma crença minha, pela Bíblia, nós somos formados em corpo, alma e espírito. E eu creio que a gente tem que alimentar os três, né? O corpo a gente alimenta com a comida, a alma a gente tem as emoções, enfim, tudo mais, nosso relacionamento, e o nosso espírito, com que a gente tem alimentado o nosso espírito, né? O espírito que habita em nós, que eu creio que o espírito que habita em mim é o Espírito Santo. Então, eu preciso alimentar esse espírito. E como anda a sua vida espiritual? A Bíblia fala sobre até os pensamentos que a gente deveria ter. Então, tudo isso alimenta a gente realmente. Todas essas coisas que nos alimentam, elas definem o que a gente é. Uma coisa muito massa que eu ouvi no curso que eu fiz, pra quem não sabe, eu fiz um curso de Health Coach, eu já falei sobre isso no Instagram, eu vou falar bem rapidinho aqui. Quem tiver interesse vai ter um link aqui na descrição, pra quem quiser mais informações sobre esse curso, mas é um curso que eu fiz durante um ano no Instituto de Integração Nutritiva de Nova York, e foi um curso excelente. Quem tiver mais interesse, enfim, se quiser fazer esse curso, curiosidades, tem um link aqui embaixo na descrição, vocês podem entrar, que vai direto para um cadastro onde eles mandam todas as informações para vocês. Tem um pensamento que eu aprendi no curso e que faz todo sentido nisso que a gente está conversando aqui hoje, que é a gente lembrar de quando a gente era criança. Ou se você tem um filho, você percebe isso. Quando a criança tá brincando, ou quando a criança tá fazendo algo do dia a dia dela que é muito prazeroso, enfim, que ela tá empolgada com aquilo, ela esquece de comer. Ela, tipo assim, fica muito empolgada e toda a vida dela se baseia naquilo que ela tá fazendo. A gente tem que insistir pra criança comer, chama, vem, come. Ou a criança tá tão cansada que ela chega em casa, ela dorme e ela esquece de comer. Gente, como adulto, a gente deveria ser assim. O que a gente tá fazendo, as coisas que nos rodeiam, a gente deveria se lembrar de comer só na hora que nos dá fome.
só na hora que é realmente necessária a comida, porque a comida ela tem a importância nutricional, né? É lógico que existem estratégias em que a pessoa precisa comer em determinados horários, que são outros tipos de estratégias que não é o que eu tô falando aqui. Mas tô falando em relação ao relacionamento com a comida. Muitas vezes a gente come o dia inteiro, fica beliscando, principalmente nesse período de quarentena, onde as pessoas estão mais em casa. E tem muita gente reclamando que tá engordando. Por quê? Porque fica o dia inteiro comendo. E aí não importa o quanto a gente coma, a gente nunca tá satisfeito. Por quê? Porque tá faltando cuidar do que realmente importa, que não é necessariamente a comida. O que vai realmente te sustentar não tá alinhado, não tá equilibrado, não tá bem. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver aonde a gente tá errando, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser mudado na nossa vida, para que a nossa vida seja igual a de uma criança, que a gente não viva para comer e a gente consiga viver a nossa vida da melhor forma possível, né? Existe um material que a gente trabalha no curso que se chama o Círculo da Vida, que é um círculo onde tem várias áreas da nossa vida que são os primary foods. Os principais são relacionamento, carreira, atividade física e vida espiritual. Dentro desses estão ligadas várias coisas, o ambiente que você vive, a sua casa, se você vive numa bagunça, se você está conseguindo se organizar, se você faz comida em casa, comida caseira é um dos pontos do Primary Foods muito importante. Sua saúde, sua diversão, suas finanças, muita coisa está relacionada realmente à organização, né? Que a gente precisa ser pessoas organizadas, isso é bíblico. Glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, uma dica legal para quem está procurando melhorar os seus primary foods é você analisar todas essas áreas que eu falei e você ver, opa, aqui tem alguma coisa errada. É relacionamento, tô precisando dar um up nisso aqui. Então é onde você vai gastar mais energia, onde você vai depositar mais o seu tempo. Ou não, eu preciso melhorar a minha organização em casa, o ambiente que eu vivo não tá legal, tá tudo bagunçado, não consigo me concentrar. Então vou tirar um tempo para ver como isso vai ser organizado. E se você perceber, isso realmente define a sua vida, isso muda a forma com que você encara outras coisas. Isso realmente nos afeta, isso nos transforma, isso nos muda. Então, isso é uma das coisas que eu mais aprendi assim no curso, que mudaram completamente a minha perspectiva. Questão de o que realmente está nos alimentando, né? Isso é muito mais forte do que a gente imagina. E que a frase, você é o que você come, ela realmente faz sentido. E que a gente realmente é o que a gente come. Mas se você está pensando em comer o que entra pela boca, você está muito enganado. O que nos alimenta todos os dias define o que a gente é. Então, eu quero com esse vídeo te desafiar a analisar a sua vida, assim como eu tenho analisado a minha todos os dias. Isso não é um exercício para uma vez, tá, gente? A gente tem que analisar todos os dias e ver, aqui precisa de um ajustezinho. Assim a gente vai melhorando e conseguindo ter a melhor versão da gente. Que ninguém é perfeito. As nossas áreas da vida vão estar sempre em constante mudança e a gente precisa encontrar um equilíbrio disso tudo. E aí, quando a gente encontra esse equilíbrio, a parte nutricional fica muito mais leve. A gente come quando há necessidade. Quando o primary food está desalinhado, existem muito mais compulsões alimentares. As compulsões alimentares, elas estão completamente ligadas nisso, assim. Que precisa de tratamento, precisa ser corrigido. Por quê? Porque não tem a ver exatamente com a comida. Não é um nutricionista que resolve uma compulsão alimentar, é um psiquiatra, é alguém que precisa se alinhar no que está acontecendo na vida da pessoa, identificar o gatilho, identificar o problema. Às vezes é hábito, identificar o que está desencadeando aquele hábito. Quanto melhor o nosso primary food, menos dependência a gente tem da comida. Mais a gente come a comida para o que ela é, né? Mais a gente se beneficia dos benefícios da comida sem nos estragar com a comida. Então, sempre lembrar, né? De a gente ser como criança, de que a gente possa viver a nossa vida e não ficar pensando em comer. Eu vi uma pergunta muito engraçada hoje, inclusive, no Instagram de uma nutricionista que eu sigo, que uma pessoa perguntou: se você tivesse 24 horas de vida, só 24 horas, o que você comeria? Aí ela respondeu assim: se você tivesse só 24 horas, você realmente pensaria na comida? Isso é uma coisa que
me chocou, assim, realmente, poxa, a pessoa só tinha 24 horas de vida e ela tá pensando o que ela vai comer. Tem tanta coisa pra gente fazer e se a gente só tem 24 horas de vida, tem tanta gente pra gente conversar, abraçar, se despedir, sei lá, enfim, 1000 coisas pra fazer na vida e a pessoa pensou em comer, pra ver como a relação com a comida das pessoas tá desalinhada, tá precisando de ajuda. E se a gente parar pra olhar pra nossa vida e ver o que realmente tem nos alimentado, a gente vai conseguir viver uma vida muito mais leve. E a gente vai poder dizer, realmente eu sou o que eu como, porque eu tenho que me alimentar de coisas boas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se ele foi rápido, foi demorado, mas foi de coração. É o que eu acredito muito e eu pretendo voltar aqui mais vezes pra falar sobre isso. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se vocês têm algum comentário pra fazer, se vocês têm alguma opinião formada, por favor, deixem aqui embaixo. O comentário de vocês é muito importante pra mim. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e até a próxima!